Gravando. Dudão. Fica bonitinho aí, Dudão. Fala, rapaziada. Beleza? Bom, dia 25 de dezembro. Feliz Natal para todos. Tudo de bom para vocês. Para vocês e para a família de vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando mais sobre o Onix Hatch e o Onix Plus Turbo. E algumas observações foram feitas também nos aspirados, tá? Mas a maior parte dos relatos realmente foi com turbo. E o Rio de Janeiro, dia de calor, muito calor, agora de manhã, pingando. Desculpa, não. Bom, eu fiz uma análise, uma pesquisa dos relatos da internet sobre o Onix Hatch, o Onix Plus Turbo. Alguns desses relatos também foram de Onix aspirado, tá? Sem a turbina. Então, eu fiz um compilado aqui de algumas alterações que eu identifiquei através desses vídeos da internet, no YouTube, blogs, sites em geral, matéria de jornal, mas matéria de jornal a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque tem muita coisa tendenciosa, a gente sabe disso, né? Relatos de proprietários, através de vídeo, através de relatos na internet, sites de reclamação, por exemplo, Reclame Aqui, tem alguns relatos, certo? E eu fiz um compilado desses problemas relatados, ok? E eu dividi da seguinte forma: problemas relatados por mais de 3 pessoas, ok? Então, os problemas relatados por 4 ou mais pessoas, os problemas relatados por 2 ou 3 pessoas e problemas relatados por uma pessoa só, certo? Então, para início da conversa sobre o Onix novo, vamos colocar que ele sofreu de recal por enquanto. O primeiro recal, que foi por conta da falha do software, que dava uma combustão numa hora errada, e isso podia ocasionar uma explosão na câmara de combustão, rachava o bloco do motor e o vazamento de fluido inflamável, o óleo, fazia com que o carro pegasse fogo, né? Isso aconteceu no pátio da Chevrolet em uma manobra, tá? Assim que o carro tinha sido lançado, e isso aconteceu também, se eu não me engano, numa estrada no Maranhão com um proprietário. O segundo recal, e isso daí é uma coisa que eu acho que os donos de Onix Hatch, Onix Plus deveriam se unir e criar alguma associação, alguma coisa do tipo, tá? Porque a Chevrolet foi muito irresponsável, né? Esse recal dos conectores Y da linha de combustível. No tanque de combustível, na saída do combustível ali, na linha, né, na mangueira que leva o combustível, existem conectores em formato de Y, e esses conectores, segundo a Chevrolet, teriam sido fabricados com as especificações erradas. Isso poderia ocasionar alguma quebra, alguma coisa do tipo, tá? Só vou fazer um adendo aqui, e eu vou falar melhor sobre isso mais na frente. Na China, o Baojun 630, que é um modelo também fabricado por essa joint venture da GM com a SAIC chinesa, também sofreu recal, e aí milhões de unidades, por conta de um problema na mangueira de respiro do tanque de combustível, tá? Pode ser que não tenha uma conexão aí, mas eu acho que isso é importante falar. Eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto, por exemplo. E na pesquisa que eu fiz, eu vi alguns sites falando sobre isso, certo?
O outro recal que o Onix Plus sofreu, o Onix Hatch e o Onix Plus sofreram, foi da luz da transmissão automática, que é aquela luz indicadora de marcha que não acendia, tinha um problema ali, né? Então foi relatado também esse recal. E aí eu acho que a GM pecou muito, eu acho que os donos desses veículos têm que tomar cuidado com isso, eu acho que deveriam se unir contra esse problema, foi que a GM não convocou um recal oficial, ok? Eles chamaram de medidas de correção contínua, ou algo do tipo, uma ação de melhoria contínua, foi isso que eles chamaram. Bom, se você tem alguns relatos de alguns carros que justifiquem um recal, você não faz esse recal, primeiro que isso é contra a lei, então provavelmente a GM deve tomar uma multa do Procon, tá? Por conta disso. E a ação de melhoria contínua é o caralho, tá? Vão tomar no cu. Desculpa, vão tomar no cu. Ação de melhoria contínua é o caralho. Tinha que ter sido convocado um recal imediatamente por conta desses problemas. Ainda mais que um problema, no caso dos conectores da falha do software, que gera risco de morte, tá? Então, desculpa, indiscutivelmente a Chevrolet errou aí, ok? Ok. E o outro recal relatado foi do número do chassi errado. Aí você fala, porra, que loucura, né? Mas isso já foi relatado em Blazer também. Lá no ano de 2002, se eu não me engano, alguma coisa do tipo, alguns modelos da Blazer também sofreram esse tipo de recal por conta do número de chassi errado. Beleza? Beleza. Bom, fora do recal, por que muita gente está falando mal do carro, aquela coisa toda, né? Fora do recal, o que eu identifiquei de problemas relatados por proprietários que compraram esses modelos, tá? E eu fiz uma compilação deles aqui, e eu vou listar esses problemas que têm sido relatados, tá? Eu vou começar pelos problemas relatados por 4 ou mais proprietários do carro, ok? Então vamos lá. O primeiro deles é o ajuste do volante, né? O ajuste de altura e profundidade do volante. A reclamação principal foi o seguinte, que existem posições pré-determinadas. É como se aquilo ali tivessem dentes, tipo quando você mexe no banco para regular, no trilho. Então você tem aquelas posições pré-determinadas ali pelos dentes do trilho, aquela coisa toda. Não é simplesmente um movimento e algo que aperta, né? O Sonic, por exemplo, é assim, a posição que você colocar, você afrouxa, né? Você solta a regulagem, você regula a altura, regula a profundidade, o quanto você quiser, e aí você aperta de novo. No caso do Onix Hatch e Onix Plus, os novos, pelo que eu observei, é que ele tem aquelas posiçõezinhas pré-determinadas. Então, às vezes fica fundo demais, perto demais, não tem um intermediário ali. Então, basicamente foi isso. Muitos relatos desse problema. Outro problema que eu vi, aí já não é um problema, aí é uma questão do projeto, né? Foi o banco do carro. Basicamente duas reclamações. Uma é que ele não apoia direito, então ele é muito estreito do que deveria ser, né? E a outra é o fato dele ser inteiriço, não ter o encosto de cabeça ajustável em altura, aquela coisa toda, que o pessoal chama de banco tipo picolé, certo? Eu vi alguns relatos sobre isso, mas assim, em relação ao tamanho do banco, inclusive de pessoas que não é uma pessoa que está acima do peso, nada disso, e realmente a pessoa relata que o banco é estreito, não apoia direito, né? Mas eu acho que isso também é uma questão de cada um, do tipo de corpo de cada um, aquela coisa toda. Mas foram 4 ou mais proprietários relatando esse problema aí, então acho que é uma coisa relevante, tá? O terceiro problema que eu notei nessa pesquisa que eu fiz foi que as pessoas reclamam das borrachas de vedação mal acabadas. Eu vi 3 exemplos no porta-malas do Sonic Plus, do Onix Plus. O alinhamento da borracha, né?
E você via que era uma coisa mesmo de falha de controle de qualidade, né? Um produto que deveria ter sido reprovado na liberação, ou ter o problema corrigido, e isso não foi corrigido, certo? Beleza. O quarto problema relatado nessa pesquisa que eu fiz foi um problema na porca de aterramento da bateria. Então, e esse relato poderia ocasionar alguns problemas no carro. Às vezes você virar uma chave e não dá sinal, alguma coisa do tipo, eu não acredito que chegue a causar esse problema todo, tá? Mas algumas pessoas sugeriram que esse problema na porca de aterramento, que eu acho que é uma frouxidão ali dessa porca de aterramento, poderia gerar sim algum problema, ou estaria gerando sim algum problema elétrico no carro, né, no comportamento do carro, aquela coisa toda. Eu não tive muitos detalhes sobre isso, eu só vi relatos, tá? Inclusive de pessoas que levaram na concessionária, e o próprio mecânico da concessionária relatou que realmente estava presente esse problema na porca de aterramento, e o problema foi resolvido, ok? Um outro problema que foi bem relatado também é sobre o acabamento do carro, tá? Principalmente o acabamento interno, as peças plásticas, essa coisa toda. O acabamento interno, no caso do Onix Plus, do Onix Hatch, o que foi notado foram alguns erros de rebarbas, né? As junções dos plásticos, aquela coisa toda, não tinha cantinho arredondado, como se fosse uma coisa assim de má qualidade mesmo, né? Esses problemas de acabamento pobre, a gente viu muito nos primeiros carros que vinham da China aqui no Brasil, né? Muita gente relatava isso e muita gente colocava isso como um problema e um motivo para não adquirir um carro desses, ok? Então esse acabamento pobre mal feito foi relatado, e não sei se por conta dessa má qualidade de acabamento foram relatados também muitos barulhos. Então assim, carro com 200 km rodado e apresentando grilo no painel, né? Eu não vejo isso como uma coisa normal. Se fosse uma questão de uma unidade só, a gente entendia, poderia ter acontecido algum problema ali na montagem, mas assim, foram muitos relatos desse problema, tá? De barulho de acabamento. Inclusive relatos de pessoas que estão super satisfeitas com o carro, mas que ficaram chateadas com essa situação especificamente, né? E em relação ao acabamento do exterior do carro, eu ouvi alguns relatos também dessas peças plásticas mais soltas de acabamento de saia, essa coisa toda, que as peças estavam soltando, né? Eu vi um relato também de um cara que reclamava da luz de LED do para-choque, mas o para-choque do cara estava todo batido, dava para ver na filmagem lá que o para-choque dele estava todo batido. Mas eu vi também relatos de outras pessoas que não tiveram nenhum problema ali de batida, nada disso, e aquele acabamento do reflexivo em para-choque, aquela coisa soltando, né? E a impressão que dava, essas pessoas relataram que a impressão que dava que aquilo ali foi construído de forma aleatória mesmo, entendeu? As donas da casa. Chega! Bom, falando do exterior ainda, muita gente relatou um problema de alinhamento de peça. Então, você medindo um vão, por exemplo, entre o para-lama e o para-choque, de um lado e do outro, tinha diferença nesse vão, nessa distância. Isso eu vi em relato em porta, para-choque, lanterna, tampa de porta-mala. Isso me deixou um pouco impressionado, tá? Então, acho que o pessoal que tem esses carros aí poderia pegar uma reguinha ali e avaliar, ou então com algum objeto, alguma coisa, avaliar se existe essa diferença no seu modelo, no seu exemplar, alguma coisa do tipo, tá? Agora eu vou falar de problemas que eu vi 2 ou 3 relatos
né, de donos de Onix Hatch e Onix Plus. Eu vou falar então dos problemas que foram relatados por 2 ou 3 proprietários, ok? Bom, o primeiro foi: o ar-condicionado não gela bem em calor extremo. Isso eu vi 2 relatos disso e um terceiro que eu achei um pouco duvidoso, mas em princípio eu vi pessoas relatando isso. Cara, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é quente pra caramba. Então você sair de casa num dia ali às 8 horas da manhã com 35 a 38 graus, tá? Realmente o ar-condicionado tem que ser bom. Tem alguns modelos de carro aqui que o ar-condicionado no Rio de Janeiro não dá vazão, tá? Agora, se tratando de um carro novo, eu acho que o carro tem a obrigação de ter um ar-condicionado eficiente. Isso pode ter sido um problema desses modelos especificamente, desses exemplares no caso especificamente? Pode ter sido. Mas o que eu estou fazendo aqui é simplesmente relatar o que eu vi na pesquisa. Bom, retornando aí, que eu errei ali na hora de ler um negócio. Então, eu estava falando para vocês que foi identificado, foi relatado, né, um problema em um sensor do ABS, tá? E aí aparecia a luz no painel, aquela coisa toda. Em um dos casos, a pessoa relatou que realmente o freio se comportava de forma estranha e foi trocado provavelmente um sensor da roda lá do ABS e resolveu o problema, tá? O outro problema que foi relatado foi a posição do encosto de braço central muito atrás. Então fica uma posição desconfortável para a pessoa, e esse relato eu achei bem relevante, né? Relevante não, mas contundente. Realmente você via pela pessoa lá, a forma como ela estava, não era uma coisa confortável, que era para ser um item de conforto, né? Você está dirigindo, e aí você apoiar o braço ali, é bem legal. O Sonic tem isso, às vezes o carro não tem, mas aí você coloca. Eu acho um item bem bacana, né? O outro relato que eu vi, e aí foram 2 relatos, se não me falha a memória agora, é que o carro sai sem alto-falante na traseira. Só que isso pode ter sido um erro na peça publicitária, porque a peça publicitária falava 4 falantes, e aí são 2 falantes e 2 tweeters, então o fabricante considerava o tweeter como falante, alguma coisa do tipo. Mas a pessoa indo na concessionária reclamando, eles colocavam alto-falante na porta traseira, tá? E aí eu não sei se de repente as concessionárias não conversaram aí com essa peça publicitária, alguma coisa do tipo, né? Ou se eles realmente erraram nisso, tá? Um problema que eu achei assim bizarro foi o carro vir sem filtro de cabine, aquele filtro de ar que você tem, que fala que é filtro do ar-condicionado, né? O carro estava vindo sem. Então eu não sei também se isso é um problema da concessionária não ter colocado o filtro, ou se isso é um problema do controle de qualidade do fabricante, né? Eu acredito que essa falta do filtro aí seja uma coisa da concessionária. A concessionária tem algumas coisas que elas fazem antes de entregar os carros, né? Ela recebe o carro de uma forma, dá aquela última montada, inspeção, aquela coisa toda, tá? Eu vi também o pessoal relatando falha em sistema de airbags, então aparecendo luzinha no painel, aquela coisa toda. Eu vi 2 pessoas relatando que o carro, depois de em torno de 500 km, começou a apresentar um barulho ao acelerar, né? No vídeo fica muito ruim de você conseguir identificar o que seria esse barulho, mas eu não sei se é um barulho do próprio carro, e aí com o funcionamento da peça ele aparece depois, alguma coisa do tipo, não tem como saber, né? Foram poucos relatos também. Esse relato, quando eu escrevi o material que está ali no meu computador, que está me servindo de base, eu tinha visto 2 só, mas esse relato da pintura, ele devia estar já acima, lá 4 ou mais, tá? Eu vi mais de 5 pessoas falando de problemas
com a pintura do carro. E aí eu vi diferença, por exemplo, pessoa relatando que a cor do para-choque e a cor da lataria eram diferentes. Eu vi uma questão também de brilho, que o carro numa porta estava sem brilho e no restante do carro estava brilhando. Então, no começo para mim era irrelevante, tinham sido só 2 relatos, especificamente com uma cor azul, que acho que é nova, mas eu já vi pessoal falando do branco, acho que do prata também, se eu não me engano, mas foram 5 relatos, se eu não me engano, que eu vi. Então esse devia estar na parte de cima, mas esse material já tinha escrito aí, tá? E aí fica esse adendo, tá? Problema no vidro elétrico, e esse problema do vidro elétrico não só no Onix Plus e Onix Hatch, tá? Outros carros da Chevrolet também, se eu não me engano, o código número 59 aparece no painel e você não consegue manejar o vidro do motorista direito. Tem gente que fala que é só subir o vidro por completo, descer o vidro por completo, esperar tantos segundos, etc. Nem sempre isso funciona, tá? Mas é um problema que também já foi relatado em outros modelos da Chevrolet, não é especificamente aqui do Onix 7, do Onix Plus. Eu achei válido relatar porque teve gente falando sobre isso daí, tá? Eu vi também muito relato de problema do computador de bordo, mas aqui eu só coloquei 2, que foram os 2 relatos que eu achei realmente contundentes, tá? O restante, a impressão que eu tive é que a pessoa não sabia usar muito bem o computador de bordo, ou ela não compreende muito bem o funcionamento do computador de bordo. Por exemplo, em relação ao consumo, o fato de você tirar uma foto do seu painel dizendo lá que o carro está fazendo 20 km com litro, não significa que ele está fazendo 20 km com litro, tá? Tem outros vídeos aí que eu falo do consumo do meu carro, avaliando combustível, etc. Nesses vídeos eu falo mais detalhes sobre isso. Então, depois que o tanque zerar, você chegar numa mesma bomba que você encheu o tanque, que zerou, pedir para o cara colocar o bico na mesma posição, pedir para ele não encher depois do travamento automático da bomba, essa coisa toda, pega esse número de litros, né, vê quantos quilômetros foram rodados, divide o número de quilômetros, o número de litros de combustível, você vai saber o consumo do carro, tá? No painel ele te dá o consumo daquele período em que você não zerou o painel e o carro está rodando. Então, tanto naquele engarrafamento que o carro está fazendo 7, quanto na estrada lá você de 6ª marcha que ele está fazendo 20, descendo uma ladeira, isso vai ser feito uma média, um cálculo ali, e o computador vai atualizando aquilo, beleza, tá? Mas os 2 problemas que eu vi de computador de bordo foram problemas mesmo, ok? E essa questão que eu falei de às vezes não saber se a pessoa não está sabendo utilizar o carro, aquela coisa toda, eu vi também muitos relatos do modo economia de bateria do carro, que se eu não me engano é um modo fábrica, que o carro vem da fábrica dessa forma, que é o modo que eles utilizam para transportar os carros, aquela coisa toda, tá? Então assim, 2 relatos foram realmente contundentes, e o restante dos relatos não dava muito para confiar, dava a impressão de que o cara não estava sabendo usar o carro mesmo, tá bom? Mas aí tá relatado, né? E 2 relatos de problema, 2 problemas que só vi uma pessoa reclamando, mas eu achei problemas assim, eu achei muito estranhos, né? O primeiro é um tranco no câmbio ao engatar a marcha, tá? Isso falando especificamente do automático. Então eu vi um modelo fazendo isso, tá? Eu acredito que seja um problema só daquele exemplar ali, né? Não seja um problema do modelo em si, de todos os veículos, mas eu achei muito esquisito. E o que me chama mais atenção, e isso já aconteceu comigo também, é a concessionária falar que isso é normal. Então você chega com um carro apresentando um tipo de problema, o cara fala, não, isso é normal. E assim, é grotesco, sabe? Eu tive um problema seríssimo com o Toyota Etios, comprado 0 km,
só dor de cabeça. Significa que o Etios é um carro ruim? Não. A maioria dos proprietários de Etios vão recomendar o carro. Agora, se dizer assim, por exemplo, que o Etios tem um acabamento bom, é impossível. Porra, desculpa. Ah, você tem um carro, você gosta do carro? Ok. Mas afirmar que o acabamento do Etios é bom, não é. O acabamento do Etios é uma bosta. Desculpa. Depois de um tempo, aquela merda começa a fazer barulho. E assim, não foi só o modelo que eu tinha, não. Eu vi outras pessoas reclamando desse problema especificamente, tá? Eu fui lá pensando, vou comprar um Toyota para não ter problema. Depois de tudo que eu passei com a porra do carro, filha da puta do vendedor veio falar pra mim que, amigo, o Toyota é de Corolla pra cima. Aí eu fui entender a questão dos modelos produzidos para países emergentes, diferentemente dos modelos considerados globais que são vendidos no mercado europeu e no mercado norte-americano, tá? E isso daí eu vou falar um pouquinho também nesse vídeo aqui, mas eu vou pegar um cafezinho antes, calma aí. Beleza, foi. Bom, cara, esse vídeo, ele vai ficar um vídeo bem grande, tá? E eu não vou me incomodar muito com isso, não. Bitão! 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 Que isso, minha filha? Fecha a perna. Olha a exposição aí pra câmera. Eu, hein? Opa! Engasgou? Bom, esse vídeo vai ficar muito grande, cara. Mas é uma troca de ideia mesmo. E eu levantei algumas paradas bem legais aqui sobre a Chevrolet, né? O que aconteceu aí no final da década entre 2000 e 2010, tá? Mais especificamente 2009, quando a Chevrolet norte-americana, ela recebeu passou por um processo de recuperação, tá? Porque estava mal das pernas economicamente, né? Depois de 2009, existe uma joint venture que eles chamam, que é quando duas empresas elas se unem para oferecer um serviço ou fazer um produto, alguma coisa do tipo, mas é uma união de duas empresas, tá? Existe uma joint venture que é a GM SAIC. SAIC, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano é Shanghai Automotive Industry Corporation, um negócio assim, tá? Que é uma indústria de Xangai, tá? É uma indústria estatal da China, e a China é assim, se você é uma empresa de fora da China, se você quer vender produto na China, a China tem que ser sua sócia. Basicamente é isso, tá? A grosso modo, falando assim, em termos bem generalistas e reduzidos mesmo, tá? Quando a GM SAIC, ela já existia antes, tá? A SAIC, ela fabricava carros utilizando as plataformas da Chevrolet para o mercado chinês, que é o maior mercado automotivo do mundo. E aí, por exemplo, a plataforma J da Chevrolet, que era a plataforma do Monza, que na Europa era chamada Opel Alcona, se eu não me engano, alguns Buicks, outros carros de outras subsidiárias e algumas marcas chinesas que utilizavam plataformas da Chevrolet para vender carro na China, né? Um exemplo é uma marca chamada Baojun, tá? Então, o Onix Plus, Onix Hatch 2020 é um primeiro modelo de uma nova plataforma. E essa plataforma, ela primeiro foi chamada de Amber e depois ela foi chamada de GEM, que significa Global Emerging Markets, que são mercados emergentes globais, né? A tradução ao pé da letra seria isso. Mas assim, uma plataforma desenvolvida especificamente para vender modelos em países emergentes,
tá? A gente não está falando só de uma tropicalização, como ocorreu, por exemplo, com o carro que eu tenho, que é o Sonic. O Sonic, ele é da plataforma Gama 2, assim como o Spin, Cobalt, o antigo Onix, aquela coisa toda, que era uma plataforma global da Chevrolet. E esses carros, o meu Sonic, por exemplo, é o coreano, ele era fabricado na Coreia primeiro, e depois ele começou a ser fabricado no México, tá? Mas o meu ainda é o coreano, essa plataforma Gama 2. Ô, vamos parar aí, Duda! Aqui, vem! Olha lá, ó, você tá atrapalhando o vídeo, cara. Sobe aqui. Ô, Dudão, minha filha, nunca aproxime sua cara de um pitbull. Isso pode acontecer. Então, essa plataforma, ela foi desenvolvida para vender carro barato. Desculpa, a grosso modo é isso. Então, assim, antigamente, a SAIC pegava plataformas globais da Chevrolet, por exemplo, a Gama 2, e produzia carros para vender no maior mercado do mundo, que é o mercado chinês. Agora a coisa é inversa, certo? A GM SAIC desenvolveu essa plataforma, na verdade foi a Patak, que é uma divisão que fica na Inglaterra, né? Mas eles desenvolveram essa plataforma não só para tropicalizar os modelos globais vendidos no mercado europeu e no mercado norte-americano, mas sim para desenvolver modelos especificamente para países emergentes e para a China, entende? Porque na China, eu acho que o controle de qualidade deve ser deficiente, ou as pessoas exigem menos, alguma coisa do tipo, né? E em grande parte, gente, isso é compensado lá com os acessórios. Ah não, porque é um carro ultra moderno, tem Wi-Fi. Meu irmão, Wi-Fi, tem um slot de cartão SD dentro do seu carro. Puta que pariu, não é nada demais essa merda, entendeu? Mas isso parece que esses acessórios eles vêm para compensar uma pior qualidade na fabricação do carro, certo? Onde a gente já viu esse filme? Nos jaques, cara. Nos jaques. Quando o jaque veio para o Brasil, ele custava bem menos do que os seus concorrentes e ofereceu muito mais acessórios, 6 anos de garantia, anúncio no Faustão. Meu filho, significa que o jaque é bom? Vê quantos jaques J3 estão rodando aí. Aquela merda vendeu pra caralho, entendeu? Então é isso, essa é a grande questão. A gente está falando de um projeto totalmente novo, tá? Essa plataforma GM, ela foi desenvolvida para vender modelos de carros em 40 países, tá? E aí tem subcompactos como Onix, sedã pequeno, né? Tem a nova Spin vai vir com essa plataforma, vai vir uma picape aí com essa plataforma, provavelmente uma picape aí para concorrer com a Toro. Deve vir SUV com essa plataforma maior também, tá? Então é uma plataforma bem versátil, tá? Essa plataforma, ela foi desenvolvida sob 3 premissas, que é fabricar rápido, fabricar barato e fabricar de forma menos complexa. Então ela é uma plataforma mais simples, ok? Ok. E isso foi uma coisa que começou lá depois dessa crise de 2009, né? E em 2015 eles lançaram o primeiro modelo nessa plataforma, com a previsão para 2019, segundo semestre, está lançando essa plataforma no Brasil. E aí o primeiro modelo foi justamente o Onix Hatch e o Onix Plus, certo? E aí como é que funciona isso? Eles mandam essas plataformas para 40 países. Nesses 40 países existe uma equipe que vem da China justamente para tentar adequar esse produto àquela realidade local. Então o calor que faz no Rio de Janeiro e as outras condições adversas que tem nesses outros países, eles vão adequar essa mesma plataforma, tá? Para aquela necessidade local. E aí existem esses profissionais, né, que vêm lá da China e tal, para acompanhar o processo e para dar esse feedback lá. Beleza? Beleza. Cara, por que eu tô fazendo esses vídeos? E por que eu tô falando
Por que eu estou falando do Onix Plus e do Onix Hatch? Obviamente porque o assunto está em pauta na internet, aí, em site, mídia especializada, tudo, obviamente, por isso que eu estou falando sobre o Onix Plus e o Onix Hatch. Não significa que eu prefira outro modelo. Cara, se você for me perguntar, não compraria de jeito nenhum esse carro, de jeito nenhum. Assim como não compraria de jeito nenhum Virtus, assim como não compraria de jeito nenhum Polo, assim como não compraria de jeito nenhum Up. E é isso. Eu, Alexandre, não compraria. Por quê? N motivos. Se você quiser, eu faço um vídeo pra você. Manda uma mensagem pra mim que a gente discute no inbox. Sei lá, qualquer porra. Mas eu não compraria. Eu, Alexandre, não compraria. Beleza. Tá? Então, assim, as pessoas não precisam ficar chateadas quando a gente fala mal de um determinado modelo, tá? E existem algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, primeiro eu vou falar para as pessoas que compraram o carro e para as pessoas que não compraram o carro, mas apoiam o carro, apoiam a GM. Se tivesse dinheiro, eu compraria o Onix Plus, que é o melhor carro, aquela coisa toda. Então, para as pessoas que são a favor do carro. Inclusive, os adolescentes de 15 anos de idade, que a única experiência automotiva é manobrar o carro do pai na garagem ou andar no condomínio na região dos lagos no carnaval, e que acham que entende de carro. Eu não sou engenheiro, não sou nada disso, mas eu procuro me informar antes de falar bosta. Eu acho que isso é obrigação de todo mundo. Então tem uma porrada de gente falando bosta. Tem uma porrada de gente falando bosta. Então, para quem é a favor do carro, eu vou falar o seguinte. Primeiro, ninguém tem inveja de pobre. Cara, foi mal. Não é onda nenhuma você comprar um carro parcelado, pagar 50% a mais por aquele carro, que, na minha opinião, é uma bosta, como 95% dos carros vendidos 0 km hoje, ok? Tá? Essa é a minha opinião. Mas ninguém tem inveja de pobre. Então vocês estão com inveja porque eu comprei, porque o fulano comprou o Onix Plus. Amigo, não. Ninguém tem inveja de você, cara. Desculpa, entendeu? São 55 mil num carro que não tem porra nenhuma. Desculpa. Ah, não, porque tem Wi-Fi. Meu irmão, foi mal, cara. Tá? Desculpa. Pra mim, você comprou o novo Jaque J3. Desculpa. Mas é isso, não precisa ficar ofendido com isso. Essa é a minha opinião. Caga pra minha opinião e seja feliz. É só isso que eu desejo pra você. Beleza, beleza. Dito isso, não é nenhuma esperteza comprar um carro 0 km no Brasil. Qualquer que seja o carro, tá? Qualquer que seja o carro. Ah, não, vou comprar um carro pensando na segurança de ter um carro 0 km. Cuidado, tá? Eu pensei isso em 2015 com o Toyota Etios. Falei, vou de Toyota. Me fudi. Tá bom? Em resumo, é isso. Qualquer dia eu vou contar essa história aí, tá? Bom, a terceira coisa que eu vou falar pra você, que é a favor do Onix Plus e do Onix Hatch, meu irmão, faz o que te faz feliz. Se você entra nesse carro aqui, pisa, e ele te faz feliz, dá um sorriso no teu rosto, por causa do desempenho, beleza, ok. Se você não é entusiasta de carro e o carro te serve, ele te deixa feliz, ok. Cara, se te deixa feliz pagar um financiamento, 50% a mais pelo carro, ok. Faz o que te faz feliz, beleza? Um dos argumentos que eu vejo as pessoas a favor do carro falarem é a questão dos acessórios que eu já falei antes. Custo-benefício, 70 mil, cara. 70 mil, carro é automático, estaciona sozinho, pô. Entendeu? Não tem uma porrada de acessório, então custo-benefício. Não existe custo-benefício carro 0 km no Brasil, nenhum deles, não existe. Mas se você considera isso, tal, eu vou voltar a falar. Lembra do Jaque.
Você sacrificar por conta de acessório qualidade, pode ser dor de cabeça. Como é que a gente vai saber isso? Mais na frente. Ok. Outra coisa que eu quero falar para quem é a favor do modelo é que brasileiro é acostumado com migalha. Essa é a grande verdade. O brasileiro é acostumado com migalha. Falando de carro, o brasileiro é acostumado com migalha. Por exemplo, eles botam um carro aqui muito mais caro, aí você fala assim, o carro é mais caro por causa dos impostos. Sim, mas não é só isso não, tá? A margem de lucro das montadoras no Brasil é maior. Ok? Bom, dito isso, a gente se acostuma com migalha. Os caras barateiam o custo do carro usando peças de qualidade inferior, que é a tropicalização, a dita tropicalização, né? E o carro, proporcionalmente, ele sai muito mais caro para quem está comprando, tá? E ao invés da gente tentar regular esse mercado onde é possível, que é exatamente na decisão de compra, na conscientização, na troca de experiências, na coisa toda, a gente fica brigando por montadora. Então é aquele negócio, o cara é fudido, mas ele tá lá defendendo ferrenhamente a Chevrolet na internet, que a Chevrolet, parabéns para a GM. Gente, é só um desconhecimento da história. Se você for conhecer a história dessas montadoras, principalmente as norte-americanas, principalmente na década lá de 60, 70, nas ditaduras militares aqui da América Latina, você vai ver a participação dessas montadoras. É uma coisa bizarra. E aí eu recomendo a leitura de um livro chamado Doutrina do Choque, que é da autora Naomi Klein, tá? Que fala sobre diversos assuntos políticos, inclusive das montadoras de carro. Muito interessante, eu recomendo esse livro para todo mundo. Beleza? Então, eu vou dar aqui, cara, o exemplo do brasileiro que tá acostumado com migalha. A gente aceita qualquer merda e a gente consome qualquer merda. E o pior, a gente vai defender a merda que a gente consumiu na internet. Isso que eu acho pior é isso. A gente compra uma merda de um produto, o produto é uma merda, isso tá atestado, ou o produto tem problemas, que é o caso do Onix, não que seja uma merda, mas tem problemas, e a pessoa está lá defendendo ferrenhamente na internet, inclusive pessoas que passaram por problemas por conta de ter comprado esse carro, ok? Até aí tudo bem. E quando eu falo que o brasileiro está acostumado com migalha em relação ao mercado automotivo, é como o carioca que vai jantar no restaurante em São Paulo. Você fica impressionado. Eu, como carioca, todo lugar do Brasil que eu vou, eu fico impressionado como a gente é bem atendido. Mas você fala, ué, Alexandre, mas por quê? Porque no Rio você é acostumado a ser maltratado na prestação de serviço. Essa é a grande verdade. Então, um paulista que vem no Rio, por exemplo, ele deve falar assim, caramba, será que esse garçom me conhece e ele não gosta de mim? Porque simplesmente o carioca é acostumado a ter um serviço de bosta. Ele é acostumado a ser mal atendido no restaurante, ele é acostumado a pagar caro e ter o garçom servindo como se fosse um favor para ele, tá? É lógico que não é todo negócio que é dessa forma, mas eu tenho certeza que muita gente que mora no Rio de Janeiro vai concordar comigo, né? Então assim, o carioca vai em São Paulo, o carioca vai no Sul, ele é atendido no restaurante, o garçom puxa a cadeira, você vai se apaixonar pelo garçom, amigo, porque o cara tem um atendimento foda, entendeu? O carioca, ele não é acostumado a esse bom atendimento, assim como o brasileiro não é acostumado a bons produtos, tá? Por isso que eu quis fazer essa analogia aí, tá? Para quem é a favor do carro também, eu não consigo entender uma coisa, montadora de estimação. Eu adoro a Chevrolet, eu tenho um Chevrolet Sonic, eu gosto bastante do carro, com todos os seus problemas, mas eu não vou ficar na internet defendendo montadora não, tá? Justamente porque eu conheço a história delas. E aí eu convido vocês a conhecer também. Lê o livro Doutrina do Choque, Naomi Klein. Tem alguns exemplos ali. Se você quiser se aprofundar, ela tem todo um material de referência no próprio livro que você pode buscar na internet e estudar mais sobre o assunto. Beleza? Para quem é a favor do carro,
eu gostaria de falar também o seguinte: recal é uma coisa normal. É normal ter recal. Normal. Mas tem um limite. Em tão pouco tempo que o carro foi lançado, em tão poucas unidades que foram vendidas, já tiveram vários recalques. Teve gente usando, por exemplo, porque os Hondas tiveram recal do airbag. O recal do airbag foi um recal da Takata, que é a fornecedora dos airbags. Esse mesmo recal teve na Chevrolet, na Honda, na Toyota, no mundo inteiro. Se eu não me engano, foram mais de 30 milhões de carros no mundo inteiro que passaram pelo recal do airbag Takata. Confere esse número aí, tá? Posso estar falando bosta aqui, mas foram milhões de carros, beleza? Ok. Então, quando eu falei dessa nova plataforma, isso significa o quê? Testes, inclusive de fornecedores. Então, eles lançaram um produto no mercado, o conector Y está fora da especificação. Vamos trocar, mas só vai trocar porque deu merda. Porque uma enfermeira parou o carro dela e descia gasolina no chão ali, copiosamente. Aí a pessoa vai e bota na internet. Você lembra na época que não... Você imagina na época que não tinha essa velocidade de informação que a gente tem hoje. Quantas montadoras não fizeram aí, de não fazer recal do carro, mesmo tendo problema. A quantidade de modelos antigos, por exemplo, que você sabe assim, não, esse carro tem problema X e não sofreu recal, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Então assim, para quem é a favor, a gente está falando de um carro de uma plataforma nova, de um modelo que está inaugurando uma nova plataforma, de um modelo que está inaugurando uma nova lógica de negócio, de um modelo que está inaugurando uma nova era da Chevrolet. E essa nova era da Chevrolet se resume em uma coisa: criar produtos baratos para países emergentes, vulgo países habituados a migalhas, vulgo carioca no restaurante fora do Rio. É isso. Então, eu espero muito, sinceramente eu torço para que o seu caso de amor com a Chevrolet dure. Mas você vê que de decepção amorosa a música tá cheia, por exemplo. Então, abre o olho. Agora eu vou falar um pouquinho para quem é contra o carro. Primeiro que você contra um determinado modelo, pirou. Eu acho que cada modelo tem o seu problema, vamos dizer assim. Tem o seu pró, tem o seu contra. Eu acho que carro é uma coisa pessoal pra caramba, vai da necessidade de cada um. Você chegar pra mim e falar assim, tu recomenda o Sonic? Eu rodo todo dia, não vou botar um GNV. Não faz isso, meu filho, não faz isso. O dinheiro que você vai gastar de gasolina nesse carro, você compra um carrinho mais simples. O dinheiro que você vai gastar de manutenção nesse carro, você usa um carrinho mais simples, que vai te servir pro dia a dia. Carro de porrada, de batida, vai de Celta, vai de Uno, é isso, entendeu? Beleza. Então agora falando para a galera que é contra o modelo. Cara, ninguém é burro por comprar um determinado modelo de carro, tá? Vou falar de mim, tá? Do que eu conheço, sou eu, Alexandre. Hoje, com 70 mil reais, eu nunca consideraria comprar um Onix Hatch ou Plus, qualquer que seja, Premier, sei lá, LT, pagar 55, 57, ficar com o resto do dinheiro, nunca. Hoje, até 75 mil reais, eu só consideraria comprar um carro 0 km, que é o Sandero RS 2020. Aí a pessoa fala assim, caralho, tu é burro pra caralho, tu vai comprar um carro esportivo, que não é esportivo, que não sei o que papapá. Novamente, é uma questão de necessidade e é uma questão pessoal. Necessidade não, desculpa, carro de modo geral é um luxo para a maioria das pessoas, mas é uma questão de perfil pessoal. Qual é o meu perfil pessoal?
Odeio downsizing. Desculpa, odeio. Se falar pra mim que é melhor um carro 1.0 turbo do que um carro 1.6 aspirado como o meu, pode ter número melhor de arrancada, pode ser tudo. Eu prefiro pegar o meu, fazer um trabalhinho de cabeçote como eu fiz e continuar na litragem 1.6, podendo ali mexer num pistão, num virabrequim, numa merda dessa, no curso, na câmara ou no caralho que seja, para transformar essa merda num 1.8. Se eu tivesse grana, se eu tivesse alguém que abraçasse o projeto, né? Na verdade, se eu tivesse alguém que abraçasse o projeto, falasse assim, não, tô contigo, vamos fazer essa parada, eu sou louco também, eu faria um swap do motor 1.6 pro 2.4 da Captiva. Então, se isso fosse economicamente viável para mim, tivesse alguém que falasse assim, eu faço essa merda, eu colocaria um 2.4 da Captiva no meu carro. Eu odeio downsize, esse negócio de baixar a litragem de motor, botar turbo para compensar. Eu acho que, primeiro, eu não gosto porque isso encarece muito a manutenção. Você imagina um carrinho desse aí, depois fumando uma turbina, aí dando um problema numa turbina, amigo, é prejuízo. E eu gosto de mexer no carro. Então você pega um carrinho 1.0 desse, que por causa de uma falha de software rachou o bloco, faz um remap nele, pô. Faz um remap. Daqui a 25 mil quilômetros, vamos trocar uma ideia, beleza? Fora a questão de garantia, aquela porra toda. Então, odeio downsize. O fato de você ter um hatch com motor 2.0, puta que pariu, me anima pra caralho. Segundo, câmbio manual de 6 marchas. Eu tenho um carro automático hoje, pô, é legal, tem a sua coisa boa, tá no engarrafamento, é confortável e tal. Mas, meu irmão, eu gosto de sentir ali, ó, a embreagem, mudar a marcha, aquela parada. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, o carro tá no mercado há um tempinho já. Pega os relatos de proprietário. Realmente, a maioria fala que o carro é um trator. O carro aguenta você pegar, sair do Rio, vai para Interlagos, roda umas voltas em Interlagos, bota ele na estrada, volta pro Rio, dirigindo o carro, entendeu? Então a maioria das pessoas relata isso, que o carro é um tratorzão. Outro motivo para adquirir um Sandero RS, o motor dele é antigo. Aí tem gente que coloca isso como uma coisa ruim. Porra, mas ele usa o motor do Scenic de 2001, que absurdo. Primeiro, o motor é confiável. O F4R saiu no Fluence GT com turbina. Vem sendo usado desde 2001 pela Renault, sim. Significa que você precisava comprar uma peça para esse motor é muito mais barato do que a porra de um motor novo. Então, mais um motivo. Então, às vezes, o motivo que para você é um motivo para não comprar um carro, para uma pessoa é um motivo para comprar exatamente aquilo ali. Puta que pariu, mas é um carro de 75 mil. E o interior dele é a mesma coisa, é 10 anos, é um lixo, é plástico, não tem nada demais. Foda-se. Foda-se. Eu não ligo para acabamento interno, na boa. Eu ligo para o banco. Sentei no banco, tô confortável? Beleza. Eu não ligo para acabamento interno. Eu não sou decorador de ambiente. Carro não é sala de estar. Foda-se o acabamento. Foda-se se é feio por dentro. Pega um Sandero RS, dirige ele. Dirige. Faz uma curva com ele. Bota 150 por hora e faz uma curva com ele. É aí que tá a vantagem do carro. Isso é uma coisa minha. Tô falando de mim, Alexandre. Você pode pensar diferente. A gente pode debater sobre isso sem se agredir. Entendeu? Então é isso, é uma troca de ideia. Tá? Então, cara, eu falei pra caralho só no primeiro item. Ninguém é burro por comprar um determinado modelo de carro. Ponto. Cada um é cada um. Tá. Segunda coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu falei de um monte de problema do Onix Hatch, Onix Plus, mas vai lembrar o seguinte. Muitos desses relatos são casos isolados. Só aconteceu com aquele exemplar, ou aconteceu com um ou outro exemplar. Isso acontece, é um carro que tem uma produção bizarra. É um carro que a plataforma foi feita para ser produzido em larga escala. Então, quanto mais larga a escala, maior a chance de problema. E sabe o que é pior? Você pega montador tipo assim, Lamborghini Veneno. Quantas Lamborghini Veneno foram fabricadas? Não sei.
100, recal, teve problema naquela merda. Entendeu? Então, assim, um carro que é produzido em larga escala tem muito mais chance de dar problema. Lembrando que muitos desses relatos são casos isolados, só daquele exemplar. Beleza? Beleza. O que aconteceu com o Onix Plus foi que a Chevrolet tropicalizou toda a plataforma. Não fez como fez com o Sonic, por exemplo, que pegou uma plataforma global e tropicalizou, reduzindo o custo ali de peças, aquelas peças secundárias de motor, tipo alternador, a bomba d'água, um negócio desse, a válvula termostática, lá fora é de alumínio, aqui já é de plástico, aquela coisa toda, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o carro que não é tropicalizado, ele não é ruim. Então, se você compra um carro hoje, que ele é um carro global, da mesma forma que ele é produzido lá fora, ele é vendido aqui, ou se você importa um carro, por exemplo, faz uma importação independente, esse carro ele não é ruim, tá? Ele não foi tropicalizado, né? Então, esse carro foi produzido visando o nosso mercado mesmo, que é um mercado que aceita qualquer bosta, e é um mercado que eles querem produzir barato e eles vendem mais caro, eles arrebentam de ganhar dinheiro, eles são um negócio, o sistema mundial é capitalista, é assim que as coisas funcionam, certo? Uma das coisas também que as pessoas falam contra o Onix Hatch e o Onix Plus é o fato dele não ter vindo com a injeção direta que vem na China. Na China ele vem com esse motor, mas ele vem com 125 cavalos, né? Por conta da injeção direta de combustível, coisa que aqui eles estão usando uma injeção multiponto que já era utilizada em outros modelos. Beleza? Beleza. Por que isso? Novamente, tem aquela questão do mercado, tá? O Brasil ele tem uma coisa única que é o carro flex, cara. E o fato de ter essa coisa única que é o carro flex e o fato daqui também o GNV ser muito utilizado, tá? Inviabiliza economicamente a injeção direta de combustível. Por quê? O Onix Plus ele está vindo para substituir, por exemplo, o Cobalt, que é um queridinho dos taxistas. Beleza? Um queridinho dos Uber. Então, um carro desse você não roda no álcool, você roda no GNV, porque te economiza muito. O fato de ter injeção direta de combustível faz com que a instalação de GNV já seja mais cara. A manutenção desses carros ser mais cara. Há chance maior de que esse carro vire bomba no futuro. Tem uma porrada de gente falando isso aí dos Up TSI, por exemplo, ou de outros modelos com injeção direta. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer com o HB20, né? Dificilmente você vai ver um HB20 aí no Uber, alguma coisa assim, pensando exatamente nessa questão da manutenção maior, né? Então, essa questão de mercado também faz com que as montadoras tenham essa diferença... Porra, eu expliquei, foi mal. Tem essa diferença de produção, né? Eles usam determinada peça, trocam, justamente para adequar aquele mercado ali. E, cara, para quem é contra o modelo, eu vou falar para vocês o seguinte também, para finalizar aqui, tá? Isso é uma tendência de todas as montadoras. Isso vai começar a ocorrer no Brasil a partir agora desse segundo semestre de 2019, com todas as montadoras que vendem carro no Brasil. Só para te dar um exemplo, a SAIC, que é essa indústria chinesa que fez parceria com a Chevrolet, depois do programa econômico que a Chevrolet teve em 2009, e aí a partir de 2015 começaram a disponibilizar essa nova plataforma para os países emergentes, ela não faz só joint ventures com a Chevrolet, tá? Ela faz também joint ventures com a Volkswagen, por exemplo. Ela faz também uma joint venture com a Iveco, por exemplo. Né? As montadoras entre si, elas desenvolvem plataformas juntas. A plataforma Gama 2, que é a plataforma do Sonic, por exemplo, ela foi desenvolvida em parceria da GM com a Fiat, tá? Então, é o seguinte, a tendência é que os novos carros que vão vir para o Brasil sejam carros desenvolvidos especificamente para o mercado de países emergentes,
sofrendo as devidas adaptações ao nosso mercado, com as suas características específicas, tá? Então a tendência é que os carros vendidos no Brasil daqui para frente tenham mais problemas, justamente por conta desse barateamento da plataforma, da utilização de peças secundárias, aquela coisa toda. Muita gente fala uma coisa que é muito certa: cuidado ao comprar um modelo em lançamento, justamente porque aquele modelo não está no mercado, aí demora para ter uma adequação, aquela coisa toda, até os problemas aparecerem, a montadora corrigir, às vezes demora um pouquinho, então muita gente prefere esperar aquele modelo já estar consolidado no mercado para adquirir, tá? Eu particularmente não adquiriria de forma alguma, não por esse valor. Eu acho que um carro desse aqui no Brasil deveria valer 40 mil, isso falando em termos econômicos gerais, em relação ao salário mínimo, em relação à média de salário das pessoas, né? Eu acho que 40 mil nesse carro seria caro, tá? Se você optou por comprar esse carro, eu desejo a você que seja muito feliz com ele e, em resumo, é aquele negócio que eu falei anteriormente: carro bom é aquele que te deixa feliz. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu tentei trazer algumas informações que eu pesquisei. Eu vou fazer uma pesquisa mais extensa, não só desse modelo, mas dessa joint venture da Chevrolet com a SAIC, da SAIC com as outras montadoras também. De repente eu falo um vídeo no futuro sobre isso. E eu vou gravar um vídeo também que já está até escrito aqui, que é o 15 verdades automotivas difíceis de engolir, né? Toda essa novela aí do Onix Plus mostrou muita coisa aí louca que acontece no mundo automotivo. Eu acho legal a gente falar algumas verdades de vez em quando. Beleza? Desculpa o vídeo longo e espero que você tenha gostado. E Dudão vai dar um tchau também. Tchau! Dudão. Valeu!